bom dia, doutor João Isidro, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, doutora Érica, bom dia a todos. Web. Bom dia. Havendo quórum regimental e estando presente o Ministério Público de Contas, declaro aberto a 104ª sessão da segunda Câmara deste Tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da 103ª sessão, realizada no dia 26 de janeiro de 2022. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos. Processo número 133.519/2019, que tem como relator o novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia ao nobre representante do Ministério Público, doutor João Isidro, doutora Dulcineia, nossa nobre conselheira, senhor presidente, nossa doutora Érica. Então, vamos ao nosso relatório. Senhor presidente, esses nossos processos de hoje são todos no mesmo sentido, no mesmo pensamento, a mesma equivalência, eu diria até. E assim sendo, eu gostaria de ouvir do Ministério Público votar em bloco o processo 519, o item 1 ao item 14. Então, que fosse consultado o Ministério Público de Contas e, assim, se for de acordo, eu faria em bloco o nosso relatório de hoje, o nosso processo de hoje. É o do item 1 ao item 14. Sim, conselheiro, ouvimos o doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tratando-se todos os processos que acabam de ser elencados de aposentadorias e tendo o parecer ministerial convergido no mesmo sentido para todos os processos, de acordo. Conselheira Dulce. De acordo, excelência. Nobre conselheiro, pode prosseguir com o relatório dos seus votos, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais, conforme as análises técnicas apresentadas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao nobre procurador, doutor João Isidro, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, tratam-se de processos de aposentadorias de Maria Inês da Silva Almeida, Maria Lacilene Nery da Rocha, Osmarina Catarina Montresol, Francisca Pereira de Oliveira, Maria da Glória Azevedo da Costa, Valdelice Maria da Silva, José Gilberto Gomes de Souza, Aleuda Soares Dantas Tuma, Maria Leile Martins Alves Ibernon, Maria do Carmo Serafim de Moraes, Maria Eunice Silva Braga, Maria Conceição de Araújo Rodrigues, Maria Colete e Maria Vângela da Silva Arruda. Em todos os processos, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste tribunal, uma vez que
a área técnica certificou o cumprimento das exigências legais para a aposentadoria dos servidores que acabamos de nominar, com a ressalva de que o último processo, 135.630, aposentadoria da servidora Maria Vângela da Silva Arruda, da Secretaria de Estado de Saúde, ocorreu no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 7, mas a servidora faz jus à referência 8, ou seja, sendo assim, o parecer ministerial, de acordo com o que dispõe a súmula 2 de 2016 deste tribunal, da jurisprudência predominante deste tribunal, é pelo registro da aposentadoria, mas na referência correta, ou seja, auxiliar operacional de serviço diverso, grupo 1, referência 8. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto, visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª GCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando pela legalidade e registro das aposentadorias de todos os servidores já devidamente citados pelo Ministério Público de Contas e transcrevo na íntegra o que o Ministério Público de Contas pronunciou nestes relatórios, pelo encaminhamento de cópias dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. 3, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões. 4, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, nobre conselheira Dulcineia. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Também, o meu voto também é no mesmo sentido, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo número 124.981, de 2017, que tem como relatora a conselheira Dulcineia Benício, a quem passo a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador, doutor João Isidro, senhor conselheiro Valmir Gomes, querida Érica. Inicialmente, senhor presidente, duas boas-vindas ao doutor João Isidro, que agora vai estar conosco aqui na segunda Câmara. Estivemos no ano anterior com o nosso querido doutor Sérgio Cunha, a quem muito agradecemos, né, por toda a colaboração prestada, e agora, também com muita alegria que nós recebemos aqui nessa Câmara o doutor João Isidro, né, que certamente muito contribuirá conosco. Das boas-vindas à nossa querida doutora Érica, né, que está de volta aos seus trabalhos. Então, bom dia a todos que nos acompanham, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de votar em bloco os meus processos até o de número 37, vai do 15, né? Até os 37, que são os de aposentadoria, e os outros são de apuração. 38, conselheiro. Sim? Ah, é verdade, 37. Até o 37. Uhum. É porque tem instituto aqui, mas é estadual, pensei que era de previdência. Uhum. É verdade. É verdade, até o 37. Doutor João Isidro. As mesmas considerações anteriores, excelência, de acordo. Conselheiro Valmir. Concordo plenamente, senhor presidente. Conselheira Dulce, pode prosseguir com os seus relatórios. Obrigada, senhor presidente. Todos esses processos, eles cuidam da apreciação da legalidade de registro de aposentadoria. No caso aqui, no primeiro processo, do senhor Evaldo Barros Nogueira, segundo, do senhor Sérgio Kennedy Moreira, terceiro, da senhora Maria de Fátima Soriano da Silva,
Quarto, senhora Norma Maria Vasconcelos Balado, Maria Luísa Rodrigues Vitor, Maria Diva Gomes Pereira, Denise Segovia de Araújo, Inês do Amaral Souza, Clemildo Alves de Oliveira, Amélia Lins Souza Torres de Melo, Jane Silvia Barros Silva Dantas, Edna de Araújo Batista, Valmilene Ruela Volter, Ângela Maria Silva do Nascimento, Luciete Pereira Gonçalves Lima, Maria Tereza Nogueira Santos, Euri Mendes Maciel Carvalho, Edna Conceição de Oliveira Borges, Maria Raimunda Barbosa Alves, Maria Solange Pimentel Sampaio, Marina de Azevedo Dias, José Vinícius Martins Rodrigues. Todos esses processos foram registrados, autuados e distribuídos, o encaminhamento à área técnica, manifestação técnica em todos os autos e parecer ministerial. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Me desculpe, porque um desses processos é o de número 24 da pauta, da servidora Maria Geni Bezerra Cunha. Eu estou retirando ele de pauta, tá? Processo 133.014, por quê? Porque esse processo ele foi colocado na pauta por engano, ele já foi julgado. A relatora dele foi a conselheira Nalu. Aqui é o 24, um erro na numeração, era para ser o 134.014, aí ficou 133, e esse 014 ele já foi julgado. Então, nesse sentido, ele está retirado aqui da pauta, tá? O 24 da pauta. Tá? Só Pois não, conselheira, retirado da pauta, sempre o item 24, processo número 133.014. Passa a palavra ao novo procurador para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o parecer ministerial segue as mesmas conclusões da área técnica deste tribunal, que, após analisar os feitos e verificar a observância das normas legais atinentes à matéria, propôs, como propõe também o Ministério Público, a legalidade e o registro das aposentadorias ora em julgamento neste âmbito, ou seja, neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra à nobre relatora para a pronúncia dos seus votos. Obrigada, excelência. De igual forma e com o mesmo entendimento ministerial, o meu voto em todos esses processos é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesta corte das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos em todos os processos do presidente e do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado. Meu voto também é no mesmo sentido, acompanhando o voto da nobre relatora. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo número 140.937/2021. Obrigada, senhor presidente. É processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo não envio dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, IEPTEC, primeiro semestre de 2021, em descumprimento à Resolução 102, de 28 de abril de 2016, com a redação modificada pela Resolução TCE número 118, de 30 de janeiro de 2020. A Diretoria de Auditoria Financeira Sanitária, pela Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo, se manifestou pela citação dos responsáveis, senhores Francineudo Souza da Costa e Jaider Quinto Mustafa Júnior, diretor-presidente e chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, respectivamente, tendo em vista o descumprimento dos artigos 1º e 4º da Resolução TCE número 102/2016. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1652, divulgada em 8 de setembro de 2021, e as defesas foram apresentadas, onde os responsáveis sustentaram que a intempestividade do envio se deu em razão
na ausência de ampla publicidade da Resolução TCE número 118 de 2020, que reduziu o prazo para o envio dos dados de atos de pessoal, pelo que postularam o afastamento da multa prevista. Encaminhados os autos a DAFO, esta ratificou a sugestão de aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, segundo, da Lei Complementar 38/93, considerando a intempestividade do envio e o entendimento unificado desta Corte, publicado no Diário Eletrônico de Contas 1601. O Ministério Público de Contas, o seu vice-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou nestes autos. É o relatório. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador para a pronúncia do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo foi aberto para apurar a responsabilidade dos senhores Francineudo Souza da Costa, diretor-presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia do Estado do Acre, e do senhor Jaider Pinto Mustafa Júnior, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, em decorrência do descumprimento à resolução deste tribunal de número 102/2016, alterada pela resolução 118 de 2020, em razão de que a origem teria encaminhado com atraso, ou seja, descumprindo os prazos, a folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, referente aos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2021. Em suas defesas, os gestores alegaram que a Resolução 102 de 2016 previa o encaminhamento dos dados bimestralmente. E quando ela foi alterada pela Resolução número 118 de 2020, esse prazo passou a ser mensal. Só que essa resolução 118, ela foi publicada somente no Diário Eletrônico de Contas, que tem circulação limitada e não dá amplo conhecimento. Eles não tomaram conhecimento dessa alteração na época da sua publicação. E quando tomaram conhecimento, passaram a encaminhar as informações, os dados mensalmente. A análise técnica deste tribunal, verificando as alegações dos gestores, observou que a origem encaminhou as remessas referentes a setembro, novembro e dezembro do ano anterior, ou seja, 2020, nos prazos, ou seja, atendendo a resolução 118, ou seja, ao final de cada mês, mensalmente. Portanto, concluiu a área técnica que eles já tinham conhecimento da alteração. Além disso, eles pontuam também que a resolução 118 entrou em vigor um ano antes do atraso verificado nos envios apurados nestes autos, ou seja, entrou em vigor em 13 de fevereiro de 2020 e os atos que estão sendo analisados agora são de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2021. Além disso, a ata de unificação das decisões das câmaras desse tribunal, da jurisprudência das câmaras desse tribunal, de 11 de maio de 2021, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 1601, estabelece que o prazo de tolerância para o encaminhamento das informações é de apenas 5 dias. Havendo extrapolação, haveria multa, e essa multa seria gradual se a extrapolação ocorrer em até 30 dias, em até 60 dias ou acima de 60 dias. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça acompanha as conclusões da área técnica, propondo a aplicação de multa aos gestores, dosada a critério do plenário, com base na autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, senhor procurador. Com a palavra, a nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Segundo os artigos 1º e 4º da resolução
TCE 102/2016, com a redação dada pela Resolução 102/2020, os responsáveis pelas unidades gestoras deverão enviar a esta Corte, por meio informatizado, a folha de pagamento e todos os dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal por eles paga até o dia 15 do mês subsequente ao mês de competência, estabelecendo pelo artigo 8º que eventual descumprimento da regra implicará na sanção prevista no artigo 89 da Lei Complementar Estadual de 93. Conforme apontado pela DAF, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2021, houve um envio fora do prazo, dos dados em análise. Desse modo, verifica-se claro o descumprimento à norma emanada desta Corte, devendo-se ressaltar que o novo prazo para envio foi definido pela Resolução número 118, editada em janeiro de 2020, o qual foi observado pelos gestores do referido exercício, não merecendo acolhimento o argumento quanto ao desconhecimento da sobredita norma. Assim, diante da ausência de argumentação plausível para justificar o motivo pelo qual houve o envio intempestivo da folha e todos os dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, deve ser avaliada a aplicação de multa. E conforme o entendimento das câmaras deste tribunal, em reunião no dia 31 de outubro de 2017, nos termos de 5 data perfeccionada, quando as informações previstas na Resolução 102/2016 fossem encaminhadas, ainda que fora do prazo, afastava-se a multa. Contudo, esse posicionamento foi revisto, como bem destacou já o doutor João Isidro, em 11 de maio de 2021, consoante publicação no Diário Eletrônico de Contas, 1701, de 24 de junho do mesmo ano, sendo alterado este item, que diz: quando se tratar de processo referente à Resolução 102/2016, que dispõe sobre o envio em meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos pessoal, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades da administração direta e indireta estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, devem fazer a este Tribunal de Contas e outras providências quando o envio por intempestivo decidiu que, na hipótese de envio em até 5 dias corridos após o término do prazo, a resolução aqui referida, o gestor será eximido da multa. Ocorrendo o envio fora do prazo posterior ao 5º dia, até o limite de 60, o valor da multa aplicada será de R$ 3.570. E, em caso de não envio, após 60 dias de inadimplência, a multa será agravada para R$ 14.280. Desse modo, considerando que deve ser aplicada a atual orientação apenas a partir de sua publicação, e que o envio intempestivo ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2021, mostra-se cabível aplicar a multa tão somente quanto aos dados enviados em junho de 2021, cujo prazo era até o dia 15 de 3 e foram encaminhados apenas em 1º de setembro de 2021. Assim, considerando o descumprimento dos artigos 1º e 4º da Resolução TCE número 102/2016, com a resolução dada pela 118/2020, ao servidor designado para envio das sobreditas informações, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 8º da referida resolução, combinado com o artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, em R$ 3.570, levando-se em consideração o entendimento desta Corte, bem como a gravidade da infração cometida e ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos princípios pedagógicos. Por isso, estão caracterizando a infração pela aplicação de multa ao senhor Jaider Quinto Mustafa Júnior, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, em R$ 3.570, conforme previsto nos artigos 89, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, e 139, 2º, parágrafo 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, a ser recolhido em favor do presidente estadual que instituiu. Notificação do senhor Jaider Quinto Mustafa Júnior para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, identificando de que, na hipótese de descumprimento, a sua cobrança se dará pela via judicial nos termos dos artigos 53, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, bem como para que observe nas próximas edições as obrigações previstas na Resolução TCE número 102/2016, especialmente o artigo 4º, sob pena de responsabilidade, os termos do artigo 8º da mencionada norma,
senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Eu também acompanho, mas, conselheiro, eu acho que nós não tínhamos revisto o valor de 3.570 em face do aumento do valor da unidade Sim. padrão. Isso, nós Vai tínhamos... continuar os 3.570, 3.570. É porque esse processo é de 2021. Aí a gente vai, segundo eu entendi, nós aplicaríamos os processos, né? Já de 22. Isso. E esse ainda é do primeiro semestre de 2021. Obrigado. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, me permite uma questão para esclarecimento? Sim. Aqui, os autos noticiam atraso em 4 meses, janeiro, fevereiro, Isso. abril e junho. Isso. Essa multa é individualizada para cada mês ou é a multa pelo atraso geral? Não, eu só apliquei para ele a multa pelo atraso de junho de 2021, que foi quando houve a modificação, a nossa decisão, que nós tomamos em maio para modificar, ela foi publicada em junho, final de junho de 2021. Portanto, essa diretriz, eu não poderia fazê-la retroagir para alcançar os outros meses, que eles enviaram com um atraso maior. Então, essa multa, doutor João, é só pelo atraso de junho de 2021. É só um envio, tá? Só uma remessa. Obrigado, excelência. Pois não. Continua com a palavra a nobre relatora para a leitura do relatório do processo número 140.962/2021. Obrigada, excelência. Ouvido o Ministério Público e o meu nobre par, conselheiro Valmir Gomes, eu gostaria de julgar em bloco os 2 últimos processos, a de relatoria, o 140.162 e o 141.016. Pois não, obrigado, conselheiro. Nobre procurador. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Pode prosseguir, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Os 2 são processos autônomos para apurar a responsabilidade do gestor, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, do Manuel José Nogueira Lima, em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Câmara Municipal de Rio Branco, primeiro processo relativas ao primeiro bimestre de 2021 e o segundo processo referente ao segundo bimestre do mesmo ano, em descumprimento da resolução TCE número 87, de 28 de novembro de 2013. A DAF, nos 2 processos, se manifestou, bem como o Ministério Público de Contas, com os relatórios. Obrigado, nobre relatora. Passo a palavra ao procurador, doutor João Zito, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, esses 2 processos foram abertos para apurar a responsabilidade do senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, no primeiro e segundo bimestres de 2021, em razão de atraso no envio das informações a que se refere a resolução TCA número 87/2013, ou seja, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e operacionais da origem, atinentes a primeiro e segundo bimestre de 2021. Após o contraditório, ficou esclarecido o seguinte: a Câmara Municipal de Rio Branco encaminhou os dados no prazo correto. Só que, posteriormente, a própria Câmara verificou que havia um erro com relação às informações atinentes ao Fundo Especial da Câmara Municipal de Rio Branco. E o que é que ela fez? Ela corrigiu a informação, pediu ao Tribunal de Contas que descartasse as remessas anteriores e aceitasse a nova remessa. Esse foi um fato pontual. A área técnica
afirma que não há registro de outros atrasos. Entendemos, o Ministério Público de Contas entende que é procedente esse tipo de alteração em razão de verificação posterior de algum erro, de alguma omissão nos dados, né? E, com essas considerações, os pareceres ministeriais da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça acatando as justificativas e pelo arquivamento dos processos. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado, senhor procurador. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seus votos. Obrigada, senhor presidente. Como bem destacado pelo nosso procurador, no presente caso, embora claro o descumprimento da norma emanada desta Corte, mas considerando as justificativas apresentadas, entendo possível, excepcionalmente, afastar a multa prevista, não descuidando no acompanhamento do cumprimento ou não da mencionada norma nos bimestres seguintes e que poderá ser avaliado por ocasião da análise das prestações de custo. Posto isso, voto pela determinação dos processos ao senhor Manuel José Nogueira Lima, responsável pela Câmara Municipal de Rio Branco, que observe as obrigações previstas na Resolução TSE nº 87/2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à diretoria da Auditoria Financeira para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao artigo. Voto, senhor presidente, pelo conselheiro. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Meu voto é no mesmo sentido. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora aos processos da nossa relatoria. Também vou solicitar aqui o julgamento em bloco do item 41 a 75. Todos tratam-se de aposentadoria de servidores públicos estaduais. E vou ouvir o novo procurador, doutor João Isidro. De acordo, excelência. Conselheiro Valmir. De acordo, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo, excelência. Obrigado. Tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. Observa-se, porém, que quanto ao item 73 da pauta, o enquadramento no ato de aposentadoria foi equivocado, pois se deu em uma referência abaixo do que estaria de acordo com as respectivas leis. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Passo a palavra ao novo procurador para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que a análise técnica afirma que em todos os processos de aposentadoria, à exceção do 73, que é o processo 135.744, e também do 74, que é o processo 135.835, onde as aposentadorias foram efetivadas numa referência inferior à devida aos aposentados. No caso do processo 135.744, a senhora Maria do Socorro Lopes foi aposentada no cargo de datilógrafo grupo 2, referência 7, mas fazia jus à referência 8. E, no processo 135.835, a senhora Maria de Fátima Alves Moreira, da Secretaria de Estado de Saúde, aliás, ambas são da Secretaria de Estado de Saúde, aposentada no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, grupo 1, referência 7, também fazia jus à aposentadoria na referência 8, e, levando em consideração a súmula da jurisprudência predominante deste tribunal, número 2, nestes dois processos, os pareceres ministeriais são pelo registro na referência correta e em todos os outros demais, pela legalidade e registro das aposentadorias neste ano. São os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, senhor procurador. Só tirando, o 73 e o 74, né, que houve alteração na... Exatamente. Obrigado, senhor procurador.
Visto e analisado os presentes processos, ante o reconhecimento da legalidade da matéria, nos termos do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e ainda consubstanciado nas análises da 4ª Inspetoria, bem como nos outros pareceres do Ministério Público, voto nos itens 73 e 74 da pauta pela legalidade e registro das aposentadorias, corrigindo, porém, os respectivos enquadramentos, de acordo com a legislação de regência. Nos demais itens, pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para as devidas providências, e pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheira Dulce. Voto por Vossa Excelência, senhor. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao processo número 140.940. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade da gestora Simone Jacques Azambuja Santiago, defensora pública geral, em face do descumprimento da resolução número 102, que dispõe sobre o envio em meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal. Na análise preliminar, a inspetoria apontou que os dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos referente ao mês de junho de 2021 foram enviados intempestivamente nos termos da certidão de remessa, em descumprimento aos artigos 1º e 4º da resolução TCE número 102. Citado, a gestora apresentou defesa e novos documentos, as folhas 27 a 32. Após as análises das justificativas apresentadas pela defesa, a primeira IGCE emitiu o relatório conclusivo às folhas 38 a 40, apontando que o atraso em questão se configurou como falha na etapa de confirmação de remessa, vez que os arquivos foram inseridos no sistema eletrônico sem alterações ou descarte de dados posteriores. Dessa forma, sugeriu-se, pela inaplicabilidade da multa aos gestores e pela notificação dos mesmos para que observe procedimentos adequados para finalização do envio das remessas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, pronunciou-se a folha 52. É o relatório, senhor conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Passo a palavra ao novo procurador, doutor João Isidro, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de responsabilização da senhora Simone Jacques Azambuja Santiago, defensora pública geral do Estado, em razão do atraso no envio das informações atinentes ao mês de julho de 2021, sobre as despesas de pessoal da unidade, conforme a exigência das resoluções 102 e 118 deste tribunal. Regularmente citada, tanto a titular quanto o senhor Luiz Henrique Fernandes Soares, chefe do setor de pessoal, verificou a instrução que não houve descarte de informações, apenas um atraso fora do histórico da instituição na confirmação da remessa. Isto posto, e desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arquivamento destes autos. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Neto de Oliveira. Obrigado, novo procurador. Nosso voto também é no mesmo sentido, pela notificação da senhora Simone Jacques de Azambuja, defensora pública geral, para que observe nas próximas edições da matéria o procedimento adequado para a finalização do envio das remessas, tendo em vista o cumprimento dos prazos previstos na Resolução 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2020, sob pena de responsabilidade, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Conselheira Dulce. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expediente a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar. Conselheiro Valmir. Senhor presidente, no meu sentido, também é só dar os votos de boas-vindas aí ao nosso nobre doutor João Isidro de Melo Neto. Sempre é um prazer muito grande em tê-lo
em nossas sessões, pela sua sabedoria, pelo seu equilíbrio, e parabenizar Vossa Excelência pela belíssima sessão. Obrigado. Nobre conselheira Dulcinea, desejar também muita paz, muita dignidade, como sempre, e muito amor. Érica, do mesmo jeito. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Agradecer a todos que nos ajudam, né, a realizar esta sessão, nos trabalhos, nos processos. Cumprimentar mais uma vez nosso querido doutor João Isidro, que ficará conosco aqui na Câmara, e é uma grande alegria tê-lo conosco, né, por tudo que ele representa no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Também dar as boas-vindas à nossa querida doutora Érica, que estava de férias. Cumprimentá-lo também pela condução dos trabalhos, senhor presidente, e desejar a todos um bom dia. Obrigada. Obrigado, conselheira. Eu agradeço a Deus por mais essa sessão que ele nos proporcionou, agradeço a ele por estarmos juntos novamente, agradecer o novo procurador, doutor João Isidro, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, agradecer a Érica e todos os servidores que contribuíram para a realização dessa sessão, agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Web e desejando a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, dizer para o conselheiro Valmir que nós não vamos deixar ele nunca sair dessa Câmara, né? Porque ele é o nosso querido. Perdão, não entendi. É imenso. E nós não vamos nunca deixar Vossa Excelência sair dessa Câmara enquanto a gente estiver, porque Vossa Excelência é um querido, né? E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentada.